Deus, Pai querido, opera o milagre, abençoa de uma forma especial, abre o entendimento em nome de Jesus, glória a Deus. Vamos estar lendo aqui, falando sobre o livro de Deuteronômio, esta terceira parte que é o cuidado, profecias do futuro de Israel, capítulo 28 ao capítulo 34. Número 1, bênção e maldição, capítulo 28. Número 2, a aliança da Palestina, capítulo 29, verso 30. Número 3, os últimos conselhos de Moisés e sacerdotes, levitas e Josué, capítulo 31. Número 4, o cântico de Moisés, capítulo 32. Número 5, a bênção das tribos, capítulo 33. E número 6, a morte de Moisés, capítulo 34. O capítulo 28 e Levítico 26 devem ser considerados como os dois grandes capítulos proféticos de Pentateuco. Os versículos 1 e 14 ter-se-iam cumprido se Israel tivesse sido obediente, mas terão seu cumprimento no final do milênio. Os versículos 14 e 36 cumpriram-se na apostasia de Israel sobre o domínio dos reis, que culminou com o cativeiro babilônico. Segunda Crônicas, capítulo 36, verso 15 ao 20. Os versículos 37 ao 68 cumpriram-se durante a destruição de Jerusalém nos anos 70 de nossa era. E no período seguinte, Lucas capítulo 21, verso 20 ao 24, José, general e historiador judeu, que vivia naquele tempo, faz alguns relatos impressionantes dos terríveis sofrimentos dos judeus durante este período, o que indica quão literalmente estes versículos se cumpriram, como comentário do versículo 53. Citamos o episódio seguinte narrado na história do sítio. No período de maior fome em Jerusalém, um grupo de saqueadores armados vagueavam pelas ruas em busca de alimento. Sentiram o cheiro de carne assada vindo de uma casa próxima. Ao entrar, ordenaram à mulher que ali estava que lhe desse comida. Ficaram horrorizados quando ela mostrou o corpo assado de seu filho. Qualquer pessoa que conheça algo da história do povo judeu notará facilmente que a profecia dos versículos 37 ao 68 tornarão-se parte da história. O capítulo 29 e 30 registram o que se chama de Aliança da Palestina, isto é, um acordo entre o Senhor e Israel a respeito das condições de posse da Palestina. Deve notar-se cuidadosamente que há duas alianças referentes à posse da terra. A primeira é o pacto com Abraão, Gênesis capítulo 17, verso 7 ao 8. Este pacto era incondicional, isto é, a conduta de Israel não influenciaria o seu cumprimento. Jeremias capítulo 31, verso 35 ao 37. E Romanos capítulo 11, verso 26 ao 29. Mas Deus previu que Israel pecaria de maneira que opôs sobre o outro pacto. O palestinense, este pacto é condicional, dependente da obediência de Israel, o que permitiria o Senhor castigá-lo com desterro temporário da terra sem rejeitá-los para sempre. Para usar uma rude ilustração, o pacto com Abraão foi a herança reservada para um Israel obediente. O pacto da Palestina foi o chicote para conduzir Israel a este lugar de obediência. Dr. Scott Field
fornece uma excelente análise deste pacto. Primeiro, a dispersão de Israel por causa da desobediência, capítulo 30, verso 1. Segundo, o arrependimento futuro de Israel, verso 2. Terceiro, a volta do Senhor, verso 3. Quarto, o retorno da Palestina, verso 5. E quinto, a conversão nacional, verso 6. Sexto, o juízo do opressor de Israel, verso 7. E 7, a prosperidade nacional, verso 9. Com que frequência a lei devia ser lida para o povo? Capítulo 31, verso 10 ao 13. De que modo? De que o Senhor advertiu Moisés? Capítulo 31, verso 16. Em vista disso, o que Moisés devia fazer? Verso 19 ao 21. O que Moisés sabia? Verso 29. O cântico de Moisés, do capítulo 32, é tido como um resumo total do livro de Deuteronômio. Pode se resumir-se das 3 palavras de nosso tema: recorde, obedeça e cuidado. Foi escrito em forma de cântico para que o povo pudesse recordá-lo facilmente. O que se diz no capítulo 32, verso 4, a respeito do caráter de Deus e a respeito do caráter de Israel? Versos 5 e 6, qual país o Senhor fez o centro de todas as nações? No verso 8, o que diz referente aos cuidados de Deus com Israel? E no verso 10 ao 14, Israel foi agradecido? Verso 15 ao 18, quem havia de provocar a inveja de Israel? No verso 21, em Romanos capítulo 11, verso 11, como Deus os castigaria? Verso 22 ao 26, o que impediria Deus de acabar com eles? No verso 27, qual era o desejo de Deus para eles? E no verso 29, quando Deus voltara a eles? E no verso 36, quem se regozijará finalmente com Israel? Verso 43, e quando? A bênção de Moisés, as tribos, deve comparar-se com a de Jacó em Gênesis capítulo 49. É provável que Josué tivesse escrito o relato da morte de Moisés no capítulo 34? Qual é a provável razão por que o lugar da sepultura de Moisés nunca foi revelado? Números capítulo 21, verso 8 e 2 Reis capítulo 18, verso 4. Qual a outra passagem que menciona este enterro? E Judas, verso 9. Qual era a sua condição física ao morrer? O que fez Israel por ocasião da morte de Moisés, que deveria ter feito durante a sua vida? Verso 8. Levantou-se em Israel algum profeta semelhante a Moisés? Verso 10 e capítulo 18, verso 15. Senhor Deus, te louvamos, te agradecemos por esta oportunidade. Abençoa de uma forma especial. Cubra com teu sangue divino, Senhor. Faça a tua vontade. Opera o milagre divino, Senhor, na vida de cada um. E que o Senhor continue dando oportunidade, Senhor, de arrependimento para com todos que precisam de uma reconciliação contigo. Em nome do Senhor Jesus. Próximo vídeo estaremos falando sobre o 6º livro, livros histórico, sobre o livro de Josué. Que o Senhor o abençoe em nome de Jesus.